Um bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Mais uma vez, muito agradecidos pela oportunidade de nos reunirmos em nome do Cristo. Vamos dar início a esse trabalho chamado Evangelho do Lar, através de uma prece. Elevando o nosso pensamento ao Pai, vamos dizer: Pai Celeste, graças te damos, Senhor, pela oportunidade da vida, pela bênção desta encarnação, com todas as suas possibilidades e desafios. Graças te damos, Pai, pelos lares, pelas famílias que temos ou mesmo que não temos. Graças te damos pelo influxo incessante da evolução, que nos leva a avançar na jornada na tua direção. Graças te damos, Senhor, pela doutrina espírita e pelos conhecimentos que ela traz, os esclarecimentos que nos facilitam essa caminhada. Graças te damos, Senhor, por tudo que já conseguimos aprender. Rogamos, porém, como eternos pedintes que somos, que nos envolva em ondas de paz, de amor, de equilíbrio, de saúde, que nos dê lucidez, que nos ensine a humildade, esta virtude tão necessária à nossa evolução, que possamos, Pai, ter nossa fé fortalecida e assim estarmos contigo como tu estás conosco. Agradecidos por tudo em teu nome, em nome de Jesus e dos mentores amados responsáveis por esta casa e por esta tarefa, nós damos a mesma por iniciada nesta manhã. Que assim seja. Bom, meus queridos amigos e irmãos de caminhada, o Evangelho no Lar é um trabalho que tem dois propósitos fundamentais. O primeiro deles é nos estimular a transformarmos os nossos lares em células pulsantes de luz, de consciência e de amor. Cada vez que a gente se propõe a abrir o Evangelho junto das nossas famílias, nós estamos acendendo uma luz, não só para nós mesmos ou para os nossos familiares, mas também para todos os vizinhos que se encontram próximos. Quanto mais intensa for a nossa vibração, mais longe vai, alcançando outros seres. Para fazer é bem simples, para aqueles que ainda não fazem ou não sabem como fazer, nós elegemos, conjuntamente com as pessoas que vão participar conosco, um dia da semana, um horário, e oramos a espiritualidade superior, convencionando com eles que estaremos reunidos naquele dia da semana e naquele horário para abrirmos uma página. E nós começamos com uma prece, como fizemos aqui. Depois alguém abre o Evangelho, faz a leitura em voz alta, se tece comentários pertinentes ao tema, sempre com vistas à nossa melhora, jamais apontando dificuldades ou deficiências de quem quer que seja, mas nos mostrando a possibilidade de avançarmos neste caminho. Após os comentários, a gente faz uma prece, encerra-se o Evangelho e dá sequência. Provavelmente vocês veem que a gente utiliza uma jarra com água, podemos utilizar a jarra para toda a família, podemos ter copos ou recipientes individuais para cada pessoa, que será injetada uma energia salutar, qual medicamentos específicos para cada pessoa ou para a família como um todo. A gente também pode, nas nossas solicitações, pedir que a caixa d'água dos nossos prédios ou da nossa casa seja também fluidificada, porque a água é um veículo que facilmente transmite as energias. E isso vai beneficiar todos nós. Então, quem já faz, continue fazendo. Nós estamos num momento em que precisamos emitir muita energia positiva para todo o nosso planeta, para toda a humanidade, para todos os seres que aqui vivem, porque está na hora da gente fazer esse movimento de transcendência, da Terra realmente se tornar um planeta de regeneração. Então, o segundo propósito deste trabalho é lermos um trecho do Evangelho e tecermos comentários.
em virtude de já termos uma caminhada um pouco mais longa do que muitas pessoas que estão começando agora, traz mais elementos para que a gente entenda melhor o Evangelho, para que a gente possa refletir um pouco mais profundamente. E nesta manhã, nós estamos refletindo sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados os que têm puro coração. E nós vamos ler um item, um trecho deste capítulo, que é conveniente que a gente leia todo em casa, porque nos vai dar mais elementos para a compreensão. Vamos ler um trecho e tecermos alguns comentários. Então, começamos no item 1, intitulado Simplicidade e Pureza de Coração. Diz assim, palavras de Jesus contidas em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Observem que é muito interessante, antes de continuar a leitura, já vou fazer um pequeno comentário aqui. Porque quando a gente lê alguma coisa, a gente precisa ler o que está por trás dessa coisa. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus, disse Jesus. Aqui supõe-se que os que não têm puro coração não verão a Deus. Então, a pureza é uma característica essencial para que se veja ou se perceba a presença divina. Continua, palavras de Jesus, agora contidas em Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos as afastassem com palavras ásperas, os que lhes apresentavam. Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoa-as, impondo-lhes as mãos. Kardec faz o seguinte comentário, item 3. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a criança como emblema desta pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz renascendo para a vida corporal as imperfeições de que não se tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o verdadeiro tipo da pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. E daí, o não dizer de modo absoluto Jesus que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelham. É muito impressionante a sabedoria do Cristo, nos mostrando a criança como um emblema da pureza e da possibilidade de se aproximar de Deus. Obviamente, aqui Kardec traz o comentário, a gente compreende, a doutrina espírita nos mostra isso, que nós somos espíritos muito antigos, que já vivemos várias encarnações e que fomos acumulando experiências e aprendizados, nem sempre aprendizados salutares, porque muitas vezes os nossos aprendizados giram em torno de vícios, de apegos, de confusões que a gente gera e nos trazem como consequência a necessidade de reparação, de avanço na nossa caminhada espiritual. É óbvio que, nesse sentido, o espírito que está ali no corpo de uma criança, ele traz toda essa bagagem. Mas aí também, com o próprio estudo da doutrina espírita, nós vamos vendo que a cada nova encarnação nós temos uma possibilidade maravilhosa
que é um acréscimo da bondade divina, que de alguma forma amortece, anestesia e nos deixa, através do véu do esquecimento, livres por alguns momentos dos impulsos perversos, como disse Kardec, dos impulsos menos felizes que a gente ainda alberga dentro de nós. Então, é uma bênção reencarnar, porque nós temos a possibilidade, pelo menos por alguns poucos anos, de experimentarmos um alívio das pressões internas, das pressões psicológicas e espirituais do nosso passado culposo. E é uma boa oportunidade para nós que já passamos pela infância e estamos já na vida adulta, observarmos essa regência natural que a criança ainda possui até um certo momento. A natureza nos indica os caminhos da evolução. A natureza nos mostra o que é melhor. Porém, a gente vai manchando com o nosso jeito de ser as coisas que são da natureza. Obviamente que a criança está limitada por uma condição biológica, por uma condição neurológica, incapaz de refletir racionalmente logo no começo. Então, por isso, ela está conectada com esses impulsos saudáveis da vida. Eu costumo dizer que as crianças, antes da gente estragar elas, funcionam maravilhosamente bem. Mas isso é até 3, 4, 5 anos de idade, no máximo. Uma criancinha pequenina, ela vive o que a gente precisaria viver. Por exemplo, fiquei sabendo, algum tempo atrás, uns 2 anos mais ou menos, de uma pesquisa muito grande que fizeram com bebês que estão exercitando a caminhada, estão começando a caminhar, por volta de 1 ano de idade. É muito interessante a gente observar, e os dados dessa pesquisa nos trazem isso, que uma criança cai, que está começando a caminhar, de 100 a 120 vezes por dia. E aí eu pergunto para você vê a criança desanimar, a criança ficar num canto, não vou mais fazer, desistir porque não conseguiu na primeira, na segunda, na terceira vez? Não vê. Porque aí vem o impulso da natureza. Olha o grande aprendizado que nós temos a partir deste momento. A criança está aberta. Ela não considera a falha como um problema. Ela aceita a falha como natural do processo. Se ela cair e se machucar, ela chora, ela não disfarça. Mas já em seguida levanta e sai, e vai andando e continua. E se ela encontra um obstáculo, não consegue passar, ela não desiste, ela vai tentando, até que chega um momento que ela passa. E assim vai. Tudo na vida nos possibilita aprender. A criança pequenininha, é esse o funcionamento que a gente precisa desenvolver. Ela vive no presente, vive totalmente no presente. Não tem um amanhã para a criança pequena. Ela não entende esse amanhã. Ela vive o presente, ela concentra as energias dela no presente. E isso traz um grau de saúde melhor, traz um fluxo da energia divina melhor. Nós, adultos, precisamos nos focar no momento em que a gente está vivendo. Não é que a gente não precise planejar, organizar as coisas, mas ter um tempinho para isso. Não viver o tempo todo projetando lá na frente ou apegado ao que foi. Porque senão isso bloqueia o nosso fluxo evolutivo. E é o que acontece com nós humanos adultos, na maior parte das vezes. Nós vamos cronificando e nos impedindo, nos encaixotando diante do fluxo da vida. Outra característica maravilhosa da criança, nós poderíamos falar horas sobre isso. E Jesus nos colocou como modelo essa criança. A criança se encanta com tudo. Uma criancinha pequenininha brinca com qualquer coisa. Pode ser um palitinho de fósforo, pode ser um lixinho. Pequenininha antes da gente estragar. Depois que tu já apresentou o brinquedo mais chique, ela quer o maior, o melhor, o mais novo, está sempre querendo outra coisa. Mas pequenininha, ela brinca com qualquer coisa e ela está bem. Para ela está tudo bem. Ela não fica se queixando, não fica se lamuriando, como a gente aprendeu a fazer. Então, ver a Deus é perceber a presença divina em tudo que existe. É a capacidade de se encantar. Aquele, que maravilha! Então, sugestão para nós. Vamos procurar olhar a beleza das pequenas coisas, das coisas cotidianas, a beleza das expressões das pessoas, a beleza daquilo que a gente consegue executar, e não ficar presos na falta, porque isso nos distancia de Deus. Deus não é falta,
Deus é presença, Deus é bênção, Deus é sabedoria infinita, Deus é amor. Então, conectar-se com Deus é prestar a atenção na divindade que regula tudo o que acontece. Aquilo que nos parece errado é a nossa percepção, porque é parte da nossa caminhada. O erro faz parte do acerto. Não é que a gente vai errar de propósito, mas é aceitar que através do erro a gente aprende e continua crescendo. Que fique isso para a nossa reflexão e que nós possamos estimular um lado mais saudável em nós, estimular o lado mais saudável em todos, ver o que tem de bom, valorizar o bom. Vamos então à nossa prece para encerrarmos essa tarefa desta manhã. Pai Celeste, mais uma vez queremos agradecer pela oportunidade santa de nos reunirmos em Teu nome. Mais uma vez queremos agradecer pela oportunidade de aprender a cada momento, Senhor. Mais uma vez queremos agradecer, porque não estamos sozinhos. Sabemos que nos ampara a cada instante, através dos Teus mentores, dos mentores de luz, através de todas as forças da Tua criação. Sabemos, Pai, que a evolução é precisa, perfeita e plena de amor. Rogamos, Pai, que nos envolva nessa onda de luz, nessa onda de amor, e que nos dê olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração para sentir a Tua presença em tudo aquilo que nos acontece, em cada ser que cruza o nosso caminho, e especialmente em nós mesmos. Que possamos nós, enquanto humanidade, despertarmos para a necessidade de nos aproximarmos da nossa essência divina. Despertarmos, Senhor, para vermos no outro um irmão de caminhada. Despertarmos para largarmos os velhos apegos que têm travado a nossa jornada. Que possamos, Senhor, fortalecer nossa fé e cada vez mais estarmos contigo como estás conosco. Assim, agradecidos, em Teu nome, em nome de Jesus, nosso Mestre amado, e dos mentores responsáveis por essa tarefa, nós damos a mesma por encerrada. Que assim seja.